Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Não era para transmitir no Instagram, estou transmitindo porque o pessoal lá da Academia do Casamento pediu para transmitir no Instagram. Essa é uma oração que nós fazemos, uma pequena palavra que nós fazemos todo dia, meia-noite. Eu só transmito direto no TikTok. Hoje eu estou aqui no Instagram. Boa noite, você que está aqui no Instagram. Você está falando de onde? Digita para mim aí de onde você está falando. Meia-noite agora. Boa noite, Maria, tudo bem? Boa noite. Vale lembrar que as nossas orações é para direcionadas sobre casamento. E hoje eu tenho uma palavra para você que está aqui no livro de Josué. E essa palavra eu quero ler para você. Ela é muito interessante, está no capítulo 1 de Manaus. Seja bem-vinda, do Pará. Seja bem-vindo, boa noite. Deixa eu ver aqui, boa noite, pastor. Falo da Bahia, obrigado, Bia. Vamos lá. De Santa Catarina, obrigado. Minha filha Tayeli, seja bem-vinda, Rio de Janeiro. De Marília, São Paulo. Eu tenho uma palavra para o teu casamento hoje. Às vezes a gente não fica meio sem entender sobre o porquê tantas coisas, né? Porque tantas coisas acontecem na vida da gente. E a Bíblia ela tem resposta para tudo. Não existe absolutamente nada que tenha na Bíblia que não tenha resposta. Absolutamente nada. Tudo na Bíblia tem resposta. E eu não sei o que é que você está passando hoje no teu casamento, eu não sei como que está seu casamento. De repente você está aí agora angustiada ou angustiado. De repente você está aí sem saber o que fazer, sem conseguir dormir. Mas eu quero que você entenda o seguinte: existe uma coisa na Bíblia que são as instruções de Deus. E as instruções de Deus, elas são às vezes bem diferentes daquilo que a gente espera. Aqui no livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala a Josué e anima ele, né? Assim que Moisés morre, Deus chama Josué e diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar da grande, para o poente do sol verá o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixareis, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesseis de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se você observar, Deus está fazendo uma promessa a Josué. Talvez uma promessa assim como fez para a tua vida. De repente, uma promessa para o teu casamento. De repente, você está agora perguntando, mas Senhor, o meu casamento foi uma promessa de Deus, foi uma preparação de Deus. A minha vida, o meu emprego, tudo que eu tinha foi uma promessa de Deus. E por que deu tudo errado? Por que que eu estou vivendo esse casamento talvez com traição, esse casamento com infelicidade? Talvez eu estou vivendo esse casamento de uma forma que não era isso. E eu orei a Deus, eu busquei a Deus. Se você observar aqui, esse capítulo aqui, essa pequena parte que eu li, foi uma promessa que Deus fez. Mandou Josué ser forte e corajoso, prometeu para Josué que aonde ele colocasse a planta dos pés, estaria com ele. Então, olha só, é um homem abençoado. No entanto, se você ler um pouco mais do livro de Josué, Josué fracassou por 2 vezes. Josué, a partir desse momento que Deus falou isso, Josué abriu, através de Deus, através de Josué, Deus abriu o Rio Jordão, derrubou as muralhas intransponíveis de Jericó.
Mas, no entanto, Josué perdeu para uma pequena cidade, algo que era impensável. E ele perdeu para essa cidade. Josué também foi enganado por Gibeão, que passou ele para trás. Como pode alguém que Deus disse que tudo seria com ele, que estaria com ele, onde ele colocasse o pé, onde colocasse a planta dos pés, Deus estaria com ele? Como pode ele fracassar? Como pode o teu casamento dar errado, se foi Deus que preparou? Como pode o teu casamento estar na situação que está? A tua vida financeira está na situação que está? A tua vida está assim dessa maneira, se foi Deus que preparou tudo? Na verdade, é que aqui tem uma condicionalidade. Se você observar aqui no verso 7 em diante, Deus diz para ele: não se aparteis da palavra desse livro. E uma das coisas que está escrito lá no livro que Moisés escreveu, que é no Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, é que os planos do Senhor, os planos do homem são muito, mas a última palavra é do Senhor. Então, o que foi que aconteceu aqui? Josué, quando foi abrir o Rio Jordão, primeiro ele perguntou para Deus, ele apresentou para Deus, ele mostrou para Deus e Deus deu toda a coordenada para ele. Da mesma forma foi quando foi Jericó, para ele invadir Jericó, para ele derrubar as muralhas intransponíveis de Jericó, ele pediu a Deus as instruções. E Deus colocou ali para ele as instruções. E as instruções não eram assim, nada convencional. Era ficar rodando a cidade por 7 dias e no 7º dia dar 7 voltas, tocando trombeta, gritando para derrubar uma muralha. Não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido as instruções de Deus. Talvez Deus te deu uma instrução para o teu casamento e você não seguiu. Eu sempre digo nas minhas lives que quando algo dá errado, ou você tem culpa, ou você tem responsabilidade, ou você foi omisso. Josué, ele não teve culpa do fracasso de Ai, porque na responsabilidade Deus não permitiu que Ai vencesse devido a Acã, que era uma outra pessoa que tinha pecado, que tinha errado. Acã era o culpado pelo fracasso da vitória em Ai. Mas Josué era responsável, ele tinha o compromisso de ter falado com Deus. Se ele tivesse falado com Deus antes de ouvir, antes de invadir Ai, de tentar invadir Ai, com certeza Deus tinha falado para ele todos os problemas e ele não teria perdido em Ai. Às vezes você deixou de buscar para Deus para tomar algumas decisões. As decisões, às vezes, imagina, para Josué, que já tinha derrubado Ai, que já tinha, literalmente, ele já tinha vencido Jericó. Ai parecia tão fácil, parecia tão comum, que ele nem se lembrou de consultar a Deus. Às vezes, na nossa vida, no nosso casamento, nós também passamos por isso. A gente quer resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é melhor, e às vezes acaba complicando muito mais. Então, que essa palavra de hoje, ela possa te mostrar onde foi que você errou no teu casamento. Talvez você não é culpado, talvez você não é culpado simplesmente do que está acontecendo. Mas será que você não foi omisso? Será que você não teve responsabilidade? Será que você não facilitou esse adultério? Será que você não facilitou para que esse casamento acabasse? Então, às vezes, nós precisamos pensar nisso. Eu não estou dizendo que você foi porque você traiu, você tem culpa. Não. Quem é traído nunca tem culpa. Você nunca vai ter culpa se o outro te trai. Mas talvez você possa ter responsabilidade. Talvez você teve o pecado da omissão, você permitiu certas coisas. Eu sempre uso o exemplo que, de repente, o marido está vendo pornografia, você finge que não vê. De repente, ele está mandando mensaginha para outra, você ignora. Ah, eu não quero brigar. Ah, eu não quero fazer isso. De repente ele te maltrata, você deixa passar. De repente ele é grosso com você, você vai deixando para lá. De repente ele chega tarde de casa, você também vai deixando para lá. E aí você acaba não tendo culpa, mas talvez você tenha responsabilidade. Independente se tem culpa, se tem responsabilidade, independente se foi por omissão, foi por falta. Josué, quando se viu em Ai, ele voltou a Deus.
Ele voltou, orou a Deus, pediu para Deus o que tinha acontecido. E Deus mostrou para ele que a culpa nem era dele, que a culpa era de Acã. Talvez o teu casamento está nessa desgraça, talvez o teu casamento está nessa vida sofrida, talvez hoje você não encontre um caminho, a culpa não é sua, a culpa é de outro, mas Deus precisa te mostrar onde foi que você errou, onde foi que você negligenciou a palavra, onde foi que você se apartou das palavras desse livro. Eu sempre falo lá na Academia do Casamento. Se você não entrou na Academia do Casamento, entra, o link está aqui na minha bio. Você entra lá no grupo da Academia do Casamento. Lá eu tenho livros, lá eu te oriento, lá eu te ensino como você pode restaurar o teu casamento. Porque a palavra de Deus ela é clara, o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia ela é clara em dizer que no mundo teremos aflições, mas ele venceu o mundo, nós também venceremos. Então existe sim, você pode estar sendo provado, mas uma prova é um momento de aflição e não uma vida de desgraça. Então eu quero agora orar com você. Eu quero que você segue essa oração. Eu vou repetir, eu vou orar aqui de olho aberto mesmo. Eu quero que você repete cada palavra que eu vou falar. E amanhã, ao meio-dia, nós vamos começar uma nova série de 3 capítulos sobre paternidade, as maldições da paternidade. E eu quero te ensinar, talvez o seu problema não é esse, mas de repente pode ser. Então, de repente, o teu problema é que você é prosperidade. Eu sempre digo o seguinte, um casamento é sustentado por 4 pilares. O primeiro pilar é Deus. Só que não é esse Deus da religião, não é só o Deus da igreja. Não adianta você ser reto, justo, fiel, orar, jejuar e ser como Jó, conhecer a Deus apenas de ouvir falar. Você precisa conhecer a Deus de todo o teu coração. No teu casamento, você não tem que buscar a Deus. No teu casamento, Deus tem que fazer parte. O teu marido tem que ver Deus em você. Você precisa ver Deus no teu marido. Senão não existe Deus. Por mais que você vá à igreja, por mais que você ore, por mais que você vê palavra, se o teu marido não ver Deus em você, e se você não ver Deus no teu marido, Deus precisa ser visto no teu casamento pelos teus filhos, pela tua família, pelas pessoas que te conhecem. Eles precisam olhar e entender que esse casamento é um casamento de Deus. É um casamento preparado, abençoado por Deus. Então, o primeiro pilar é Deus, o segundo pilar é cumplicidade. Se você não tiver cumplicidade, e a cumplicidade, quem tem cumplicidade não tem privacidade. Quem tem cumplicidade não existe eu, existe nós. Não existe ele, existe nós. Não existe dele, existe nós. E eu te ensino sobre esses pilares lá na escola, na academia de casamento. Você precisa de um casamento que tenha Deus, que tenha cumplicidade e um casamento que tenha prosperidade. Qual é a prosperidade? É a prosperidade, é a riqueza? Você precisa ser rico para ter um casamento? Não. Casamento foi feito para alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Mas não existe problema. Até na pobreza você pode ter prosperidade. Então você precisa desse pilar e eu te ensino lá no meu livro, Recomece e Conquiste, eu falo da prosperidade do casamento. Não é riqueza, não é ser rico, não é ganhar muito dinheiro, não é ser melhor, mas é ter o suficiente de tudo. A prosperidade não abrange só dinheiro, a prosperidade abrange um casamento de paz, um casamento feliz, uma vida com a família, relacionamento com filhos, relacionamento com parentes, prosperidade de amigos, prosperidade de trabalho, prosperidade de Espírito Santo na tua vida. E por último, intimidade. E a intimidade não é só na cama. A intimidade, ela tem que ser no dia a dia, um casamento tem que ser feito de conversa, toque e presença. Não existe um casamento onde não tem toque frequente, não tem presença e não tenha conversa, um bom diálogo. Se você está precisando disso, me chame, digita aí, digita a palavra acordo em qualquer vídeo meu que tem aí que você vê, me chama no privado, fala, eu quero fazer um acordo de Deus para o meu casamento. E eu vou te ensinar exatamente o que você precisa. Mas primeiramente você precisa entender que o nosso método ele é 100% baseado na Bíblia. E se é na Bíblia, não dá para fazer a sua vontade. Eu não sei o que você quer, mas Deus sabe. E eu só tenho para te dizer uma coisa. Deus, ou Ele cura, ou Ele restaura, ou Ele liberta. Pastor, então, me diga uma coisa. Então, pode ser que meu casamento, Deus não queira mais? Pode. Deus rejeitou Saul. Deus não quis mais Saul. Deus não perdoou Saul.
Deus tirou Saul. Então, eu preciso que você entenda que o método é para que seja feita a vontade de Deus, não é a vontade do pastor, não é a vontade sua, não é a vontade de ninguém. Mas uma coisa eu te falo, como está o seu casamento não fica. Eu tenho, o que você precisa é de 3 coisas, conhecimento. O que é conhecimento? Se você ler a Bíblia inteira, você vai ter conhecimento. Mas o que aqui serve para você? Ah, pastor, tudo está na Bíblia e serve para mim. Nananina, não. Tem coisa aqui que não é para você. Tem coisa aqui que é para mim. Tem coisa aqui que é para Lila. Tem coisa aqui que é para minha mulher. Tem coisa aqui que é para mim. Tem coisa aqui que é para a esposa. Tem coisa que é para o marido. Tem coisa que é para os filhos. Nem tudo que está aqui é para você. Você precisa ter discernimento para saber o que está aqui, o que é para você e o que não é. É o que eu chamo de evangelho da pá. Se é da pá, se você, aquilo que é da pá, você joga para frente. Aquilo que é da enxada, você arrasta para você. Então, você precisa de discernimento. E depois, você precisa de sabedoria. O que é sabedoria? Para que você saiba usar aquilo que você discerniu. Se você quiser aprender a ter um casamento extraordinário, digita, não digita eu quero aqui na live não, porque a live vai sair do ar e vai apagar. Vá até o meu perfil, a missão do casamento aqui no Instagram, ou PR Antônio Silva 16 aqui no TikTok, em qualquer vídeo, e digita acordo, que eu vou te mostrar, eu vou fazer um acordo com você. Se teu casamento não melhorar em 7 semanas, eu paro de fazer live, eu paro de trabalhar, eu paro o meu ministério. Porque é impossível Deus não agir quando você tem o conhecimento certo, você tem discernimento e Ele te dá sabedoria. É impossível. Até agora eu não vi não dá certo. Tá certo? O problema é que de repente a pessoa vai e fala, pastor, você traz meu marido de volta? Jamais, eu não sou pai de santo, né? Eu não tenho essa competência. Tá, mas então o que você vai fazer? O que você vai fazer é o seguinte, Deus, uma coisa é certa, Deus vai te curar dessa dor. Deus vai curar você dessa amargura, Deus vai curar você desse problema, e eu tenho certeza que aí sobra 2 coisas. Ou ele restaura, ou ele te liberta. Das 2, uma. Ou ele restaura, pastor, mas meu marido já foi embora, já sumiu. Ou se Deus quiser, Deus restaura ele e traz de volta. Senão, Deus te liberta dele, apagando essa dor, te eliminando disso. Então quer dizer que Deus pode me libertar? Pode. Eu sei que talvez não é o que você quer, mas Deus pode fazer. Mas como está essa vida de aflição, de sofrimento, de agonia, de desespero, isso vai passar. Se você fizer o que está na palavra de Deus, isso vai passar. Tá bom? Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus. Eu quero que você ore junto comigo. Essa oração da meia-noite, todo dia. Não precisa ficar sem esperança. Se você estava sem esperança, só até agora. Se você quiser, eu vou te ajudar. Você pode ter certeza que eu vou te ajudar. Agora, não é do teu jeito, não é como você quer, isso eu te garanto. Mas que você vai ter uma resposta, vai. A não ser que você não queira, a não ser que você fale, não, eu não quero isso, eu não acredito nisso, eu não tenho fé, eu não concordo. Aí muda tudo. Mas se você quiser, é só você fazer o seguinte. Vai até o meu perfil e digita acordo. Eu vou te ensinar como que você deve fazer. Entenda uma coisa. A primeira coisa que você precisa ter é conhecimento. Deus não dá sabedoria para quem não tem conhecimento. A primeira coisa que você precisa é conhecimento. Você precisa conhecer o que você precisa para o seu casamento. E ter discernimento para saber o que tem aqui. Porque senão não adianta você ler a Bíblia inteira. Se você não tiver discernimento para saber o que é para você e o que não é. E depois, sabedoria de Deus, para que você possa melhorar o teu casamento. Pai, eu quero que você repete comigo essas palavras, se for preciso. Repete comigo. Pai, nós colocamos diante de Ti, hoje, com a alma de Josué, como ele nos sentimos pequenos, incapazes, diante da jornada que está à nossa frente. Muitas vezes o peso, a responsabilidade, o medo de falhar, ele tenta nos paralisar. Mas, Pai, assim como falaste com Josué, nós ouvimos a tua voz. Eu te peço que a tua promessa que foi dada a ele seja a minha força, a minha fortaleza. Eu clamo que a tua presença esteja comigo, assim como esteve com Moisés e Josué.
que eu possa ter a certeza de que a vitória não depende da minha força, mas da sua fidelidade. E eu te peço que me dê força e coragem para que eu não me atemorize, para que eu perca esse medo, nem me desanime diante das batalhas que eu vou enfrentar. Que a tua lei venha sobre a minha vida para que eu possa meditar nela de dia e de noite e que ela não se desvie da minha boca. Que a tua palavra seja a minha bússola, a minha luz e a minha direção. A disciplina para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda e que eu possa ser obediente nos teus caminhos e no teu propósito. Eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra nos diz que se eu seguir as tuas instruções, o meu caminho será próspero e bem-sucedido. Que a minha vida seja a prova da tua felicidade e fidelidade e do poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou gravar, essa live está sendo gravada e ela vai ficar lá no YouTube, A Missão do Casamento. Vai lá, de preferência, copie essa oração, faça essa oração primeiro no teu casamento e entre lá na academia de casamento. O link está aqui na minha bio. Entre lá. Se você quiser me chamar no privado, pode me chamar, eu vou te atender. Mas eu te digo logo, só tem uma forma. Você precisa conhecimento, você precisa das instruções de Deus. O que Deus tem para o teu casamento. Aí você precisa de discernimento para saber tudo aquilo que você tem que fazer. E você precisa de sabedoria para saber como fazer. Tá bom? Você entendeu? Se você quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir agora para pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tem várias aqui, parece, mas eu vou tentar responder elas aqui, tá bom? Eu vou encerrar a live aqui no YouTube e vou continuar aqui respondendo para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês.